Muito boa tarde. Prazer estarmos juntos nesse mês tão significativo, nessa vida tão significativa para todos nós. Muito importante que a gente reflita sobre o que está acontecendo, porque nós estamos na fé raciocinada, e refletir sobre o momento vivido é a coisa mais importante, porque há muito tempo a gente alimenta essa bobagem de que eu vim para sofrer, de que apenas viver as situações melhora. A vida é como um material didático. O aluno que compra os livros, material didático durante o ano, não garante que vai passar de ano. Ele precisa estudar. E a vida é a mesma coisa, não basta viver. Se você não refletir sobre o que está vivendo, tanto é que os problemas se repetem. Os problemas se repetem na vida de vocês? Só tem um motivo para isso, gente. Aluno que não aprende, na escola e na vida, repete. E aluno que aprende, nunca mais repete. Então, está faltando para a gente exatamente entender. É uma pergunta fundamental. O que a vida está querendo dizer com o que está acontecendo? E esse mês está acontecendo uma questão da máxima importância para as nossas vidas, que a gente expressa numa pergunta: aonde está a criança? Vocês sabem responder? Aonde está a criança? Onde está a criança é uma pergunta, é uma questão que tem várias dimensões. A primeira dimensão que a gente destaca é a dimensão emocional. A dimensão emocional fala para a gente da tragédia que é uma família, um pai, uma mãe, que enfrentam a morte de um filho. O que vocês acham desse drama? A gente vem se preparando ao longo da vida para a morte dos mais velhos, mas quando morre um filho, é uma tragédia imensa. Pois há uma tragédia ainda maior do que essa, que é quando um filho se perde. Vocês viram as reportagens sobre aquela menina na Europa, Madeleine? Uma menina loirinha, bonitinha, que há décadas está perdida? Não se tem dica, não se sabe o que aconteceu com ela. Ponhamos no lugar de sua mãe, de seu pai. Por que é pior ter um filho perdido do que ter um filho morto? Imagina o que é no shopping. Você vai no teatro. A todo lugar que tem multidão, você olha e enxerga o seu filho e a sua filha. Aquela cena de filme clássica, vai lá, encosta na pessoa e não é. Vê outra, encosta na pessoa e não é. É pior do que ver um filho morto, inclusive porque o luto não se pode elaborar sobre alguma coisa que você não sabe o que é. Você não sabe o que aconteceu. Quando morreu, você sabe, e só resta enfrentar, conhecer, orar, valorizar o amor que se viveu e vida para frente. Mas quando você nem sabe o que aconteceu, o drama é muito maior. Onde está a criança? Fica a pessoa perguntando o tempo todo. Quem teve um filho falecido também imagina se a criança numa colônia, num posto de socorro, está se recuperando, está estudando, está aprendendo, está tendo atividades. Quando uma criança fica perdida, onde está a criança? Essa é uma primeira dimensão emocional que nos ajuda, colocando no lugar dos pais, dos avós, dos tios, a entender. Mas há uma dimensão também espiritual. E essa dimensão espiritual, para nós entendermos, nós precisamos voltar lá 2000 anos atrás, onde a grande questão da Judéia era essa: aonde está a criança? Todo mundo queria saber onde está a criança. Sabe por quê? Porque os profetas tinham anunciado com séculos de antecedência que nasceria uma criança que faria toda a transformação da terra.
diante dessa informação, com os estudos, com o que se tinha de referência, sabia-se que era por aqueles tempos. Então todo mundo estava ligado. Aonde está a criança? Aonde está a criança? Para analisar, nós, na busca pela criança, nós podemos entender através dos personagens do Evangelho. Os personagens do Evangelho nos estimulam a entender como nós temos lidado com a busca da criança. Partindo da sombra para a luz, nós lembramos do mais sombrio nessa busca pela criança, que foi Herodes. Herodes era um rei. Sabendo que a criança seria um líder de Israel, um líder que iria libertar Israel, que iria conduzir o povo, vocês acham que um rei gosta de repartir poder? A preocupação de Herodes era imensa. Ele estava neurótico, ele queria qualquer sinal da criança. Para quê? Para saudar, para acolher? Tanto é que ele fez promoveu um dos eventos mais sombrios, certamente do mais terrível do Novo Testamento, que foi a massacre dos inocentes. Ele mandou o seu exército até a cidade de Belém, que é onde os profetas tinham previsto que nasceria o Messias, e mandou matar todos os bebês dentro da primeira faixa etária de uma criança. Representa o que? Matar a criança. Bom, primeiro, a infância representa o que na vida da gente? É uma janela de oportunidades. Deus nos dá, pelo esquecimento das vidas passadas, é como se formatasse o seu computador. Ele fica rápido, ele fica funcional. Você aprende, você cresce, você reconcilia com seus adversários no seio da família. É uma oportunidade única. Combater a criança, matar a criança, representa fugir da melhoria, fugir da mudança. Muitos de nós fugimos da mudança. Muitos de nós não nos achamos dignos de melhoria. Você sabia disso? Inclusive no Espiritismo se acha isso. Fala-se do merecimento no Espiritismo. Eu não tenho merecimento. É o tal eu nasci para sofrer. Eu não mereço me dar bem, eu não mereço ser feliz. Por quê? Porque a culpa é um dos sentimentos mais tenebrosos, mais tóxicos para a alma humana. Nós estamos acostumados a falar de relações tóxicas, né? Relações tóxicas são difíceis de se libertar, mas quando a fonte do veneno é você mesmo, o que você faz? Eu não mereço ser feliz, eu não mereço me dar bem. O fenômeno psicológico do auto-boicote. Vocês já ouviram falar disso? A coisa está para dar certo e a própria pessoa boicota, faz com que não dê. É uma coisa impressionante como isso é comum. E por que acontece isso? Porque a pessoa sabe que errou, mas lida muito mal com o erro. Porque vocês aqui já erraram alguma vez na vida? Todo mundo já errou. Mas algumas pessoas lidam tão mal com o erro que aplicam o paradigma da culpa e da punição, que é um binômio. Se você já trabalhou no judiciário, se você já viu uma sentença judicial, você sabe que o juiz estabelece a culpa e logo a seguir estabelece a punição. É assim que é uma sentença de juiz, espelhando a nossa cultura. Se você tem a culpa, você pune. Se tem a culpa, merece ser feliz? Essa tem sido uma das tragédias psicológicas mais fortes nesse planeta de provas e expiações. Em vez do binômio culpa, punição, nós precisamos substituir culpa por responsabilidade
reparar e aprender nossos erros. Em vez de você se fechar e boicotar o aprendizado, você assume a responsabilidade. Errei, sim. Aprendo com os meus erros, vou reparar os danos que causei e bola para frente. Ninguém nasceu para ser punido, ninguém pode dizer com justiça a si mesmo que não merece ser feliz. Essa é uma das liberdades mais importantes para a gente fazer. Nós somos escravos das nossas crenças. E se a mente é tão poderosa que nos pode escravizar, essa é a má notícia. A boa notícia é que a mente poderosa que pode escravizar pode também libertar. Substitua culpa e punição por responsabilidade, reparação e aprendizado. Se você tivesse um filho que tivesse errado muito, você queria que ele ficasse sendo punido, amarrado no passado, amarrado na culpa por toda a vida? Não. Se você, pai e mãe, falíveis, fraquinhos, como somos todos nós, queremos isso, que dirá o Pai do céu, que é todo amor? Deus não quer punição. Esse negócio do inferno é uma infeliz criação humana. Não existe esse Deus hipócrita que manda a gente perdoar, mas ele mesmo não perdoa. Não existe esse Deus. Isso é uma criação humana, da qual nós precisamos nos libertar. Chega! Deus é amor. É um amor perfeito, muito maior do que nós mesmos. Só pode ser um pai muitíssimo melhor do que nós mesmos. Pior não pode ser. Pois então, um segundo personagem dos evangelhos que recebeu a oportunidade da mudança, que a mudança e a criança bateram a sua porta, foram os habitantes de Belém. Por quê? Belém, assim como todas as cidades da Judéia naquele tempo, eram cidades agropastoris. A maioria da população morava onde? Na cidade? No campo. Mas aí Roma resolveu fazer um recenseamento. E para organizar o recenseamento, falou assim: ordeno a todas as famílias que se locomovam para a cidade de nascimento dos seus patriarcas, para assim eles poderem contar e terem a noção de qual era a população. Assim eles fizeram, e cumprindo essa ordem, José tomou Maria grávida, de uma gravidez avançada, e deslocou-se para Belém, que era a sua cidade de nascimento. Ali ele bateu as portas para ver se encontrava algum lugar para ficar. Bateu nessa porta, bateu na outra. Imagina o que era Belém naquela altura, como todas as cidades. Toda a população rural veio para a cidade. O que você acha? Tinha lugar? Estava terrivelmente lotado. E as pessoas, que nem na Top 30 em Belém, quando você tem muita gente indo para a cidade, o que os donos de hotéis e pensão fazem? Querem ganhar dinheiro. E ali foi a mesma coisa. Batia o casal, batia José e Maria, e eles, estava todo mundo lotado e todo mundo interessado em faturar. Eles não conseguiram nada. A única concessão que eles conseguiram foi parar numa estrebaria. Ali eles deram ensejo ao maior evento da Terra. Um evento que separou a própria história em antes e depois, e que foi assistido apenas por 6 pessoas. 6 pessoas no maior evento da Terra. Alguém deve ter pensado: não divulgaram direito no Instagram. Realmente não estava no Instagram, não estava no Facebook, ninguém colocou mensagem no WhatsApp, não viralizou. Mas essas 6 pessoas que estiveram lá, elas sinalizam para todos nós a resposta à nossa pergunta: aonde está
a criança, porque eles encontraram. E se eles encontraram, eles podem nos ajudar também a encontrar. Porque é Natal, é dezembro. E a nossa pergunta é: onde está a criança? Nós precisamos encontrar. Como é que você vai fazer para encontrar a criança? Pensa bem. 3 desses que foram até Belém e encontraram a criança, encontraram através do trabalho. Eram pastores. Só que eles trabalhavam espiritualizando o trabalho. E isso deve ser um desafio para todos nós. Que negócio é esse de espiritualizar o trabalho? É possível espiritualizar o trabalho? Pensa comigo. Vocês acham que dá? Quem nunca teve um professor que detestava dar aula? Vocês tiveram? Vocês já foram em médico que nem olha no olho? Não é? Vocês já estiveram num prédio que o porteiro te olha de alto a baixo, como se você fosse um... Todos os trabalhos podem ser desumanizados. Não sei se você concorda comigo. Todos. Mas isso quer dizer que todos os trabalhos também podem ser humanizados e espiritualizados. Eu trabalho no fórum, na justiça. E os cartórios se organizam assim. Tem uma escala para ver quem vai atender o balcão. O dia que é para atender o balcão, a pessoa já vai assim. Inferno. Que nem professor fala. Professor, depois de um tempo que passa fazendo funções administrativas, ele fala como se fosse um condenado. Vou ter que voltar para a sala de aula. Como se fosse, não sei, pior que o inferno. É pior que o inferno. Quem sabe da educação sabe do que eu estou falando. Minha mãe é professora, minha filha é professora, eu estou cercado. Entre os sombrios, Herodes e as pessoas que fecharam as portas para a mudança, porque elas simbolizam nós perante as nossas crianças, porque nós temos fechado a porta para as nossas crianças, não temos? Eu estou falando daquela que está no espelho. A gente não tem fechado a porta para as nossas crianças? Pois os pastores simbolizam a busca pela criança que teve êxito, a busca espiritual que teve sucesso pelo trabalho. E eu acho lindo saber que o trabalho, o simples trabalho, pode ser um caminho de espiritualização. A gente acha que espiritualização é acender vela do seu tamanho. Eu não sei porquê, deve ser da sua estatura, mas tudo bem. Então tem que ser assim. Ou então subir o Monte Serrat de joelho. Deve dar uma dor no joelho que Deus o livre. E no que a dor no joelho espiritualiza a pessoa? Bom, cada um responde como quiser. O dízimo, assistir palestra, dar cesta básica. Qual rito exterior garante a sua evolução espiritual? Qual? Nenhum. Mas qualquer ao mesmo tempo. Se você der o dízimo, se você fizer penitência, se você confessar e rezar 200 Pai Nosso, 200 Ave Maria, mas for de coração, está tudo feito. Se for só da boca para fora, querendo um minha casa, minha vida novo, na coluna Nosso Lar, é ilusão. Você está só da boca para fora. Você está repetindo o drama do religioso de Jesus, que acusava os religiosos de serem hipócritas, de serem feitos sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Tem falsidade na religiosidade? O que vocês acham? Não falta, gente. A gente chega aqui no Semente, boa tarde, minha irmã. Não é? A própria atmosfera já favorece. Boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo. Não é? Daí quando sai daqui, ai meu Deus, tem que fazer tanta coisa. Nem olha para as pessoas. Vocês viram esse desenho do Pateta também?
Vocês viram? Eu sou velho, não tem jeito. Um desenho único do Pateta. Ele pedestre. Era um amor de pessoa. Tratava todo mundo lindamente. Deixava passar, ajudava, sorriso nos olhos. Quando ele entrava no carro, no desenho saía até chifrinho. Ele cortava todo mundo, desrespeitava todo mundo. Se nós formos assim na religião, qualquer religião vivida em hipocrisia e falsidade, é um desastre. Eu vi muitas vezes. É um desastre. Será que nós somos patetas também? Pensando que somos espertos, estamos dando uma enganada em Deus, aí eu vou lá, faço o que Deus está mandando, não é o que Deus, é sacerdote que te manda. A gente confunde uma coisa com outra. Você faz o que o sacerdote está mandando, acha que está ali bem com Deus e sai de consciência limpa. Você lembra das indulgências, o que era? Você pagava para a igreja para ficar limpo dos pecados, ganhava um certificado. Ganhava um certificado. Pesquisa na história. Indulgência é uma palavra tão diferente que você vai saber por que Martinho Lutero protestava, por que ele foi protestante, um dos grandes motivos. Aliás, trabalho muito nobre de Martinho Lutero. Ele deve revirar no túmulo com o que fizeram com o protestantismo, mas tudo bem, aí já é outra questão. Diz que Chico Xavier também protestava contra a elitização do espiritismo. Eventos que você tem que pagar 600, 700 reais para participar, ele não gostava. Ele era contra. Ele achava que a casa do espiritismo tinha que ser mais simples. É interessante isso, como em todas as religiões, a gente deturpa. Estuda a história do budismo. O príncipe Siddhartha Gautama, que teve como ato fundante do seu trabalho sair do palácio do seu pai rei, sabe o que os budistas fizeram em nome de Buda? Palácios. Dá para entender isso? E em nome de Jesus, aquele que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, fizeram o quê? Não um palácio só, fizeram um conjunto de palácios, o maior conjunto de palácios da Terra, o Vaticano. Não é uma tragédia isso? Nós somos seguidores que não seguem e ainda boicotam a mensagem dos nossos líderes. Uma tragédia. Bom, mas os 3 pastores espiritualizaram o seu trabalho. Isso é uma dica para nós? 2026. Se nós espiritualizarmos o nosso trabalho, nós teremos muito mais chance de encontrar a criança? Pensa nisso, gente. Olhar no olho da pessoa, colocar-se no lugar do outro. Drauzio Varela tem um livro chamado Por um Fio. Ali ele defende a seguinte tese: todo médico deveria, pelo menos uma vez por ano, se internar no hospital sem dizer que é médico. Entendeu? O que ele está propondo? A mesma receita de Jesus. Qual é a receita? Colocar-se no lugar do outro, fazer o outro que você gostaria que o outro lhe fizesse. Isso é o quê? Terapia. Espiritualizar o trabalho. É isso que os pastores fizeram, ouviram o anjo, seguiram a estrela e encontraram a criança. Olha que dica fabulosa. Mas tiveram outros 3 que dão outra dica maravilhosa para todos nós. Quais foram os outros 3? 3 reis magos. Os 3 reis magos. Os reis magos simbolizavam o quê? Alguns aqui podem imaginar a magia, porque são magos, a realeza, porque são reis. Não é isso. A sabedoria da antiguidade não era repartida entre ciência, filosofia e religião. Ela era una, ela era integrada, como dos pajés. A gente pensa que o pajé é um líder religioso, mas não é só. Ele é também um líder filosófico e um líder científico. Na tábula redonda do Rei Arthur, Merlin também integrava as 3 vertentes. Essa separação do conhecimento é uma separação moderna, que não tem nada a ver, que foi bobagem que a gente fez. Os 3 reis magos estudavam a vida
mas também espiritualizaram o seu estudo da vida. Eles não estudavam apenas os livros, não só em palestras e cursos. Eles transmitiam isso para a vida. Porque se a tua religião não está te fazendo um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, ou a religião está errada, que eu acho que é muito pouco provável, Um tio melhor também. ou então você está fazendo está se repartindo em duas pessoas. Aquela tragédia da hipocrisia, do por fora bela viola, por dentro pão bolorento, como se falava antigamente, que Jesus usou uma imagem muito pior, que é sepulcro caiado. Muito bem, então é possível, tanto você, se você é mais afeto ao estudo, à questão espiritual, estudar as Escrituras, é um caminho de encontrar a criança. Leia, se você gosta do Espiritismo, leia e estude Kardec. 2026, como todo início do ano, vão abrir inscrições para os cursos. Leia e estude Kardec, você vai ter uma grande oportunidade de aprendizado. Mas, se você tiver essa opção, leia e estude Kardec para aplicar na vida. Não para falar, eu quero um certificado. Certificado, minha gente. Bom, se você quiser certificado, tudo bem, mas certifique-se. Certifique-se na vida. É na vida que você tem que se mostrar um cristão, um espírita ou uma pessoa melhor. Mas eu não falei toda a verdade. Não foram só 6 pessoas que encontraram a criança. Foram 8. Quem foram as outras 2? Maria e José. E eles encontraram por um outro caminho fantástico. Não foi do estudo, não foi o do trabalho. Por qual caminho José e Maria encontraram a criança? O caminho do amor. Caminho do amor. Nós podemos e devemos encontrar a nossa criança estudando, trabalhando, mas encontrar a nossa criança pelo caminho do amor. Vocês já refletiram sobre o mandamento maior de Jesus? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele sinalizou um segundo que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo como a si mesmo. amar o próximo como a si mesmo. A humanidade tem ensinado para a gente que a gente é bom quando só pensa nos outros. Não é isso? Nossa, altruísta vem de outro. Uma pessoa ótima, moralmente, é aquela que só pensa nos outros. Tem sido bom esse negócio de só pensar nos outros? Funciona isso? É bom? As nossas avós que só pensavam nos outros, que esqueciam de si, tinham uma vida boa? Jesus discorda do altruísmo. Jesus discorda dessa idolatria do outro. Jesus falou que a gente deve amar o próximo, sim, mas como a si mesmo. O auto-amor é o alicerce de toda a transformação nossa. A criança que você tem que encontrar está no espelho. Carl Gustav Jung, grande fundador de uma linha fabulosa da psicologia, fala que não é que alguns de nós, que todos nós trazemos no coração uma criança ferida. E essa criança está dentro de você. Se você entender esse desafio, se você aceitar esse desafio, minha amiga, meu amigo, de ter dentro de você uma criança ferida, você deve perguntar assim: já achei a criança, eu faço o que com ela agora? Cuida. O que eu faço com a minha criança ferida? Você já teve uma criança chorando na vizinhança? Já? Dá para você fazer as suas coisas em casa com uma criança chorando na vizinhança? De forma íntima. Não tem jeito, meu amigo. Tem uma criança chorando, não é na vizinhança, não é dentro da sua casa, é dentro do seu coração.
Você vai fazer o que com essa criança chorando? Mudar. Nós precisamos demais acolher a nossa criança ferida. Se você tem influências espirituais que te perturbam, essas influências têm conexão nessas nossas feridas, mágoa, culpa. Se você não trata, você continua atraindo espíritos ruins. Você vem a uma casa espírita, ou evangélica, ou de umbanda, ou católica, realmente vão afastar as influências das energias. Mas se você ainda tem as feridas, elas vão atrair outros espíritos, meus amigos. Ninguém anda para frente olhando para trás, disse Jesus Cristo. Você está na época da mudança? Tá. Está na hora da mudança? Tá. O convite de achar criança, simbólico, é agora. Espiritual, é agora. Você já encontrou a criança. A principal criança da tua vida é você mesmo. O que você vai fazer com ela? Só como sugestões gerais, para ninguém sair daqui sem uma linha, né? Psicoterapia pode ser muito bom. Psicoterapia. Mas nós não estamos num lugar religioso. O conhecimento é integrado. Essa separação é uma bobagem. Busque um bom psicólogo, pode ajudar muito. Outra dica: arte. Arte. Quem canta seus males espanta. Faça arte. Cante no banheiro. Você não canta no banheiro? Eu faço até pose. Dou aquela voltinha no caninho assim, pego um chuveirinho. Gente, arte é muito bom. Natureza. Quem conversa com árvore? Quem conversa com planta? Vocês entendem? Isso é lindo na vida. Isso refresca. Isso transforma. Outra dica fantástica para você encontrar a tua criança é caridade. Ajude as pessoas. Olhe as pessoas. Porque a lei de atração faz com que venha para a tua vida as pessoas exatas que têm problemas que você tratando do outro, acontece o quê? Você se sente Porque melhor. é dando que se recebe. Você se sente melhor. Você, o outro é um espelho para o eu, diz a psicologia. Se você entender o que nós estamos falando, você vai entender o que é caridade. Caridade não é da cesta básica, apesar de que pode dar. Caridade não é dar brinquedo usado, quebrado. Caridade não é dar roupa, mas dê também brinquedo, não quebrado, mas dê brinquedo, dê a roupa. Fora da caridade da salvação. Mas caridade é uma atitude. Isso poucos de nós percebemos. A ser utilizada onde? No centro espírita. Hora de ser caridoso. No coração. Nós precisamos de caridade na vida. E aí a nossa criança acolhida, escolhida, amada, vai ser a porta da nossa transformação. Aceite, acolha, ame a sua criança. Se o seu netinho, seu sobrinho, seu filho estivesse chorando muito, você ia fazer o que com ele? Passava reto? Ficava no colo protegido. Amorzinho, o que aconteceu, filho? Vem aqui, vovô. Vamos conversar? Não quer conversar agora? Olha, quando você quiser, eu estou do teu lado. Experimenta falar isso para quem? Para o espelho. Obrigado, gente. Nós fizemos um livro sobre a criança interior, que é uma releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Tem dicas fantásticas para você fazer esse encontro da sua criança interior. O livro O Pequeno Príncipe é realmente cheio de significados e simbolismos. Vale a pena pegar esse roteiro. Nós temos um livro para ajudar a fazer Evangelho no Lar.
Pense bem, a defesa espiritual da sua casa e da sua família está em você fazer um rito semanal que abra as portas para a luz. Pensa bem. Nós também temos um livro para ajudar a pensar. O autoconhecimento a partir da vida de Paulo de Tarso. Eles estão à disposição, toda a venda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. Muito obrigado. Abriu a porta do recreio. A criançada saiu das salas de aula naquela gritaria que todo mundo lembra. Nossa! Um gritando com o outro, um rindo com o outro, buscando uma bola, buscando aquela pessoa que você estava querendo conversar. Era a hora mais alegre da escola, o recreio. A criançada veio hoje para a escola, para o Semente de Luz. Aqui está cheio de professor, está cheio de recreacionistas, que querem muito essa alegria. A alegria é um meio de transformação espiritual. Que querem muito a confiança, a boa vontade, a disposição, a energia. Sem isso não tem mudança. Jesus disse: somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Sabedores disso, todos esses professores amorosos que ele colocou aqui no Semente desde de manhã para ir aprontando a escola, para acolher essas crianças que viemos aqui, estão agora do seu lado, do lado de cada um. Que momento bonito! São teus espíritos familiares, teus espíritos protetores, teus amores, nossos educadores. Sinta-se acolhido, sinta-se amado, sinta-se valorizado, como todos nós deveríamos fazer com nossa criança. Sinta esse sentimento transformador do amor. O amor cobre a multidão dos pecados. E leve a força transformadora do amor para você usar consigo mesmo, para você manter a sua criança acolhida, amada, estimulada, transformada. Nós encontramos a criança, nós sabemos já o que fazer com ela. Que a nossa transformação se dê nesse Natal. Que a gente nasça de novo nesse Natal. Que o melhor de nós deixe o pior de nós, empurre o pior de nós e nos faça brotar, renascer, ser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja.